Olá, pessoal! Dando continuidade, à disciplina Técnicas de Produção Orgânicas, vamos falar hoje sobre a produção e armazenamento de sementes orgânicas. Essa disciplina, esse tópico de hoje, esse conteúdo, ele é dividido em três partes. Primeiro, o que é a semente e a qualidade dela, isso é muito importante. Segundo, a produção dessa semente, para os orgânicos. E por último, o armazenamento de sementes, ok? E hoje, já que a gente vai falar assim de qualidade de sementes, eu começo perguntando: o que é semente? Alguém aí saberia responder? As sementes, pessoal, são estruturas muito importantes para a sobrevivência das plantas na terra, Elas são responsáveis por proteger o embrião, ou seja, proteger o que tem ali dentro dela. E além de garantir o quê? A dispersão, ou seja, que elas viajem pelo ambiente. A semente, ela possui atributos e qualidades genéticas, físicas e fisiológicas, e também sanitárias, o que lhe confere uma garantia de elevado desempenho agronômico. Para a semente ser considerada de grande qualidade, ela deve ter características fisiológicas e sanitárias como alta taxa de vigor, alta taxa de germinação e sanidade, bem como a garantia de purezas físicas e não conter sementes de ervas daninhas. A semente, pessoal, é um óvulo desenvolvido e fecundado, lá enquanto está na planta mesmo, tá bom? E dentro dela contém o quê? Um embriãozinho. E ela é formada basicamente por três partes: o embrião, que está bem no interior, um suprimento nutricional que envolve esse embrião e, por último, protegendo tudo isso, um revestimento protetor, aquilo que a gente fala assim, casca. Por que a importância da qualidade das sementes é tão importante, Por que assim tem tanta importância a qualidade das sementes? A qualidade da semente, pessoal, é um conjunto, uma soma de vários fatores. Igual eu já tinha citado anteriormente: genético, fisiológico, físico e sanitário, certo? E um dos aspectos mais importantes para se alcançar o sucesso da produção das hortaliças. Então, quanto mais qualidade essa semente tem, mais sucesso você tem com as suas hortaliças. Bom, o sucesso da produção das olerícolas depende, de um adequado estabelecimento das plantas no campo. Ou seja, as plântulazinhas, pessoal, são plantas bem no iniciozinho do seu desenvolvimento lá no campo, certo? Esse fator está diretamente relacionado com a qualidade das sementes. Sementes com baixas qualidades tendem a originar, canteiros desuniformes, com falhas, certo? Que comprometem a produtividade e também a qualidade do produto colhido. Quando a gente faz o estabelecimento inicial de uma lavoura, ele vai depender essencialmente do potencial fisiológico das sementes que foram utilizadas na hora da semeadura, certo? A porcentagem, velocidade, uniformidade, do desenvolvimento dessas plantas dependem totalmente desse potencial. Sementes de alta qualidade resultam em plântulas fortes, vigorosas, bem desenvolvidas e se estabelecem independente das condições edafoclimáticas, ou seja, tanto em áreas com clima X quanto em clima Y, e com maior velocidade de desenvolvimento, certo? Com isso, a lavoura terá menores problemas de incidência de plantas daninhas, menos uso de herbicidas e de uma ressemeadura, certo? Ou seja, é uma lavoura com maior desempenho.
Pessoal, quando a gente tem uma semente de alta qualidade e condições ambientais adequadas, isso vai permitir uma bela de uma germinação em um tempo reduzido. Isso é muito importante para se obter a uniformidade no campo, tanto para culturas onde se realiza a semeadura direta, como é o caso da cenoura, né? Você já vai lá no canteiro e coloca as sementinhas e elas desenvolvem, ou para aquelas que a gente faz mudas, né? Como é o caso da alface, certo? A utilização de sementes de alta qualidade é de grande importância para se obter uma população adequada de plantas. Nós temos alguns fatores que influenciam a qualidade da semente, tá? E essa influência ela ocorre em diversas fases de produção da semente. Deus no campo, né? Então, Deus do plantio da mãezinha dessa semente, assim vamos dizer, no momento da colheita, na secagem, no beneficiamento dessas sementes e até mesmo no transporte. E na hora de semear, eu posso cometer um erro que eu acabo com a qualidade da minha semente. Por isso, deve estabelecer um controle de qualidade. Esse controle engloba análise e certificações de sementes. Então, toda semente ela passa por uma análise e ela passa por uma certificação. Isso é para quê? É para garantir a pureza genética dos cultivares, certo? Assegurando para o produtor um lote puro, com alto vigor, certo? E estabelecendo um estante no campo bacana. Em geral, pessoal, considera semente de alta qualidade aquela que germina muito rapidamente, originando uma plântula, tá? A plântula é quando soltou só duas folhinhas, vamos dizer assim, e sadia, livre de várias outras contaminações, certo? O tamanho, peso das sementes também podem influenciar no vigor, certo? Então, sementes maiores têm uma quantidade maior de quê? De reserva nutricional. Se eu tenho uma semente menor, uma menor quantidade de reserva nutricional. E se vem um período sem chuva, essa menor quantidade de reserva energética pode prejudicar muito minha planta, certo? Uma das qualidades, pessoal, observada, que eu já falei anteriormente, é a fisiológica da semente. Ela é representada por quê? Pela germinação e vigor. Na próxima aula, o professor Arthur vai falar isso para vocês. Germinação e emergência, que inclui aí o vigor, né? Vigor é a saúde dessa planta, a força dessa planta. E é um motivo de preocupação, certo? E recebe muita atenção do agricultor, porque está relacionado diretamente com o estabelecimento das plantas no campo e a obtenção do quê? De um canteiro uniforme, certo? Vigor da semente, pessoal, também pode ser definido como aquela propriedade da semente que determina o potencial para uma emergência rápida e uniforme e um desenvolvimento de plântulas normais sobre diferentes condições de campo. Pessoal, outra qualidade é a qualidade genética. Ela é determinada por características da planta, ou seja, as plantas que deram origem a ela. Essa característica resulta, do potencial genético da semente, como produtividade, arquitetura da planta, ou seja, se é uma planta mais ereta, se é uma planta mais rasteira. Resistência a pragas e doenças está ligada a essa qualidade genética. Ciclo, se é uma planta de ciclo longo, uma planta de ciclo curto, dentre outros fatores que estão relacionados às características da planta. Algumas dessas características, pessoal, variam de acordo com o ambiente, certo? Que características são essas, Ana? Fatores climáticos, os tratos culturais que eu tenho com essa planta e também a irrigação. Outra qualidade da semente, pessoal, é a qualidade que? Física. Essa qualidade física está relacionada com a umidade e pureza das sementes. Sementes impuras, ou seja, contaminantes físicos, como pedaço de outras sementes, ou muitas sementes quebradas, pedras, partículas de solo,
resto de plantas não devem ser utilizadas, certo? Outro fator também é o conhecimento da umidade da semente. Isso é muito importante na hora de tomar decisões sobre que hora colher, a secagem que vai receber essa semente, o beneficiamento que ela vai passar e também como eu vou acondicionar e armazenar essa semente. Então, a qualidade física está ligada a um monte de fatores. Por último, pessoal, eu tenho a qualidade sanitária, que está relacionada com os micro-organismos, né? Insetos, que costumam utilizar essas sementes tanto como abrigo como alimento. Quando eu tenho uma semente contaminada, seja por uma bactéria, por um vírus, por um fungo, eu posso contaminar toda uma área e dar adeus, certo? A minha produção de olerícolas. Dependendo do que eu levar para minha área, eu não consigo nunca mais produzir. Nunca mais que eu diga assim, dentro de uns 10 anos, tá bom? Então eu perco a minha atividade. Então isso é muito sério. Se eu levo um inseto, pessoal, que causa um dano muito grande na minha área, eu estou tendo perdas. Então, essa sanitário aí deve se tomar muito cuidado. Eu trago aí numa dessas figurinhas aí o fungo atacando uma semente. Isso é muito sério. O controle de qualidade, ele é estabelecido por um laboratório que realiza análises, tá bom? E são aplicados vários testes. Mas em casa mesmo, o produtor que está na dúvida, comprei um lote de semente, Ana, meu canteiro não ficou legal. Como é que eu sei, mesmo a semente que eu comprei, vindo com um lote carimbado, eu sei se foi um erro meu ou um erro da semente? Eu vou mostrar alguns testes que vocês conseguem também fazer em casa, tá bom? De forma simples, porém o laboratório faz e libera isso para o produtor, para a empresa que vai revender essas sementes. Os testes, geralmente no laboratório, eles são rápidos e confiáveis, certo? Ou seja, sempre realiza mais de um teste para cada lote para comparar os resultados. Eu vou mostrar alguns testes agora bem rapidinho para vocês e dar dica de alguns que vocês podem fazer em casa. No laboratório, pessoal, a gente tem um teste de germinação padrão. Ele é feito de duas formas. Num caixote de areia, a gente pega uma areia limpa, lógico, no laboratório ela vai ser esterilizada, lavada em autoclave, é bem limpa essa areia. E a gente também faz ela num negocinho chamado papel de germinação dentro de uma Gerbox. Gerbox é uma geladeira grande, onde a gente consegue controlar temperaturas altas, tipo alta 25 graus. A gente umedece esse papel, coloca as sementinhas e leva para essa geladeira especial, tá? Dentro do Gerbox. E conta quantas germinaram e quantas não germinaram. Na areia a gente faz a mesma coisa. A gente vem, pega a areia, dá pra gente fazer isso em casa. Areia pura, semeia as sementinhas. E todo dia eu conto quantas nasceu. Elas têm que nascer, pessoal, de forma uniforme, tá? Se tiver muita falha, é porque tem alguma coisa errada nessas sementes. Pode ser uma dormência, pode ser que elas já foram atacadas por um fungo, uma bactéria que comeu o embriãozinho dela, ela não vai germinar. E outra coisa que a gente observa é se as folhinhas estão nascendo de forma normal, se ela tem alguma anomalia ou não. Essa anomalia ela pode ser tanto genética, também causada por algum dano que essa semente sofreu. Esse aqui, pessoal, é um outro teste chamado de teste tetrazóleo. Ele é um teste bioquímico, ou seja, biologia com química envolvido. Essas sementes são selecionadas e colocadas dentro de uma solução, que é o tetrazóleo. E ela passa um determinado tempo ali, vai depender da característica de cada semente que eu estou testando. Após esse período, eu retiro e observo a coloração dessa semente. Vocês estão vendo onde está meio branquinho, amarelinho? São sementes, pessoal, que sofreram ataque de alguma coisa. Elas já não são legais para dar origem a outras plantas. E muitas das vezes nem vai dar origem a outras plantas. Então, a melhor é a primeira aí. Ela tá um vermelhinho uniforme, de fora a fora, tá até brilhoso.
As demais são sementes que sofreram algum dano, sejam eles mecânicos, né, de armazenamento ou ataque de insetos e patógenos, né, fungos, vírus e bactérias. Viu que interessante? Esse para mim é um dos testes mais interessantes de se fazer. Esse aqui, pessoal, é o teste de sanidade. Ele é muito parecido com aquele primeiro teste que eu mostrei para vocês de germinação. A gente também faz ele numa toalhinha, a gente pega N sementes, dispõe numa toalhinha e umedece ela com água, tá? Uma água destilada, é uma água especial que a gente tem ela no laboratório. E a gente coloca essa sementinha dentro de uma geladeira controlada, que é a mesma que faz germinação, né? Dentro dos airbox lá, tudo bonitinho. O que acontece, pessoal? Se tiver fungos e bactérias, vai acontecer o que aconteceu aí, apodrecer. O que o fungo gosta? O que a bactéria gosta? Umidade e alta temperatura. Então, se eu proporciono isso de forma controlada, 25 graus Celsius a X umidades, o fungo ele vai só se reproduzir. A bactéria vai ficar louquinha ali, ó, e vai reproduzir. Então, eu sei em laboratório se eu tenho uma semente ruim ou não, certo? Então, pessoal, todos esses testes são feitos, tem outros testes, mas esses são os mais básicos, e a gente consegue falar para vocês, olha, essa semente é de qualidade, compensa você investir, compensa você pagar o preço que ela vale, tá? E isso te dá uma segurança que você não vai estar contaminando sua área, certinho?